Então ele pode interpelar, né, com o posicionamento do Conselho, interpelar os vereadores, no dia da discussão da audiência pública, falar em nome do Conselho, né, os representantes do Conselho podem pedir a voz numa audiência pública, podem também levar no dia da votação das leis de orçamento aquele ponto para ser discutido na hora da discussão na Câmara. Então, tudo isso o Conselho tem condição de promover avanços e melhorias em prol da sociedade. Então, esse exercício que a gente fez aqui foi para vocês entenderem que o ponto de vista de um pode estar alinhado ou não com o do outro. Na mesa de colegiado, vocês vão ter posicionamentos do governo, que tem uma leitura para um determinado ponto, a sociedade às vezes para outro, e obviamente nós vamos construir uma solução que atenda a esses posicionamentos que às vezes são divergentes. Nós vamos construir a convergência, mesmo que não seja unânime, até porque não existe nenhuma obrigação que tenha que ser unânime. Todo mundo concordando. Não, pode ter alguém que discorde, mas tendo que ser a maioria atendida para aquela política, nós estamos com uma situação defendida corretamente. Bom, dentro da questão da reflexão, porque a outra parte aqui é do tribunal, como eu vou falar do tribunal amanhã, eu não estou tão preocupado com os slides do tribunal, porque amanhã eu tenho o assunto do tribunal. A efetividade dos conselhos favorece o processo democrático do poder local e amplia a participação do controle social. Então, quando eu tenho conselhos efetivos, eu tenho participação e controle social sobre a coisa pública, sobre a gestão pública. Então, a responsabilidade dos senhores, vocês que são servidores, eu queria sugerir a vocês que tenham muita atenção quando forem se posicionar dentro de um conselho. Pelo seguinte, você pode estar ali sentado na mesa do conselho, fazendo a representatividade do governo, ou seja, da gestão pública. Você é representante daquele grupo, daquela mesa, da parte que faz o governo, a parte governamental. Mas você pode estar representando o cidadão, mesmo sendo servidor. Mas você não está ali como servidor, você está ali como representante da sociedade. Isso vai fazer você, obviamente, ter que pensar e se preocupar com aquela representatividade que você está exercendo. Mas tem um detalhe, que aí eu chamo aos senhores também para reflexão. Mesmo que você esteja ali como servidor público, representando os interesses, no bom sentido da palavra, do governante, ou seja, dando o tom do governo, o governo gostaria que fizesse na assistência social esse tipo de ação. Ok, já é a proposta do governo. Mesmo você representando o servidor público, representando o órgão, você não deixa nunca de ser cidadão. E no exercício da cidadania, você precisa efetivamente trabalhar o raciocínio como cidadão. Ou seja, pensar em prol da coletividade. Mesmo que a proposta, então, você esteja ali representando o governo, você vá lá, apresente e tal, ajude a promover a discussão em benefício da coletividade, antes de qualquer coisa. Porque fazendo pelo governo, está fazendo pelo povo, pelo menos é a lógica. Mas não deixe de você exercitar o seu momento de cidadania e ainda promovendo a discussão para o benefício da coletividade. Certo? Mesmo estando num papel, às vezes, de representação de governo. Tá? Bom, então, o Conselho tem essa situação, ele fomenta o controle social da gestão pública. E assim, ele pode gerar proposições de melhoria, né? E aí, foi falado isso por uma colega ali, você tem o papel de corresponsável na gestão. Quem falou corresponsável? Foi a senhora, né? A senhora é aposentada, a senhora estava me contando no intervalo. A senhora é aposentada, está voltando a convite, né? Para exercer o papel de conselheira, é isso? Na área da educação, né? Vocês estão vendo? Isso é um exemplo digno de admiração, porque é uma pessoa que está querendo dar sua cota de contribuição e trazendo a experiência do trabalho que a levou à aposentadoria, né? Só temos a ganhar com isso. Então, olha só, eu trago um conceito da ONU, para que a gente nunca esqueça dessa máxima aqui. A cidade é o lugar da prosperidade, né? É onde os seres humanos satisfazem suas necessidades básicas e têm acesso a bens públicos essenciais. Saúde, educação, né? Assistência social. Ou seja, as necessidades essenciais dos bens públicos acontecem nos municípios. União e Estado faz política para ser executada no município.
Né? O que o Estado, né, quando a gente fala Estado, governo de Estado e governo federal, fala, pensa, decide, vai impactar na realidade que acontece nas cidades. Todo mundo sabe disso. Só que a gente tem que entender que é aqui, neste espaço geográfico, chamado dentro da estrutura administrativa do país, município, é que as coisas acontecem. Então, é onde nós temos ambições da coletividade, aspirações e outros materiais e aspectos imateriais da vida são realizados. É onde isso aqui é realizado, proporcionando satisfação e felicidade. É o lugar onde as perspectivas de prosperidade e bem-estar coletivo são aumentadas. Essa definição é da ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a gente tem consciência disso, a gente entende que somos partícipes de um processo em que olhamos para o município, para a cidade e temos que agir para a melhoria da realidade do município. Porque aqui é que nascem os sonhos, nascem as condições de acesso. Amanhã um ginasta está numa Olimpíada, amanhã uma pessoa está tendo acesso a uma informação e devolvendo ao município benefícios pela educação. A pessoa ter os tratamentos iniciais dos bens essenciais, dos serviços essenciais de saúde, para que ela não venha a óbito pela falta de suporte essencial. É aqui que isso acontece. Quando eu não tenho ambulância que me permita socorrer um cidadão, é aqui que isso vai acontecer. A falta de ambulância é aqui. Eu não posso culpar o Estado que me mandou a ambulância de Goiânia para cá. É aqui que a coisa acontece. Então, olhando para esta verdade da ONU, nós temos que entender que é aqui que a gente tem que se juntar para fazer diferente, colher resultados diferentes, tá? Porque você é um agente de mudança, né? É no município onde vivemos que podemos criar e estabelecer as bases para o futuro sustentável. Mas o mais importante está aqui, ó, você é agente de mudança. Então, ficar de trás da mesa, reclamando, cobrando, né, infelizmente, o que a grande parte costuma fazer. Porque a gente espera sempre que outros vão tomar providências e atitudes para que a minha realidade mude. Eu falo isso porque, não só por história de vida, passei muita dificuldade na vida, corri muito atrás de tentar fazer uma história diferente, mas não por isso, não por, falo por autopromoção, que não, pelo amor de Deus, até porque eu não sou uma pessoa normal como todos nós aqui, né, com certeza. Mas eu digo assim, em termos de conquistas, de luta para conquistas. Mas o que eu aprendi nesse caminhar aí é que a gente é que promove os resultados e as mudanças mesmo, né? E falo isso como servidor público. Então, quando eu entrei na Controladoria da União, o órgão estava nascendo, eu vi a oportunidade de trazer informações para estruturar áreas que não estavam estruturadas. Pude contribuir lá naquele órgão naquela época, 94, foi quando eu entrei. Depois passei por outros órgãos, passei na iniciativa privada, uma carreira paralela, na docência, mas nunca deixei de acreditar no serviço público. Eu acho que corre um pouquinho na veia o espírito público na minha história. Eu não consigo não acreditar no setor público. A gente se decepciona quase que todo dia. É triste falar isso. No Brasil a gente se decepciona. É só ligar a televisão, né, e assistir um noticiário. A gente tem exemplos, já passo a palavra para a senhora, exemplos muito fortes, tristes demais. Quando a gente pega a realidade dos estados do Brasil, né, dos municípios também, mas quando você pega, por exemplo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é porque a gente não está lá. A gente que acompanha no órgão de controle sabe do que está acontecendo lá. É algo... Rio de Janeiro, vocês estão vendo, por conta do escândalo do Cabral, aí é público e notório. Volume de dinheiro desviado e o que que isso representa em política pública. O que pessoas ficaram sem alimentação escolar, o que pessoas ficaram sem investimento de avanço de melhoria de infraestrutura, está ligado ao descaso com o dinheiro público, o desvio, né, a corrupção. Mas isso a gente vai falar aqui, vai ter exemplo até dizer. O fato é, o que a gente pode fazer do nosso mundo para a gente colocar um tijolinho numa obra enorme para fazer a diferença aqui? Vocês estão com essa oportunidade agora. Coloque o tijolinho e valorize o tijolinho. Então, volto a falar, vou passar a palavra para o colega que pediu, por conta do que eu aprendi, que eu comecei a fala de hoje falando do controle da ansiedade. E eu aprendi na minha vida, como professor, que todas as vezes que eu dava aula, né, eu dei aula há mais de 20 anos, em faculdade, cursinho para concurso e tal, eu sempre queria que a maior parte dos meus alunos alcançassem bons resultados. Natural. E a ansiedade me corroía quando eu via
que os resultados eram aquém do que eu gostaria que fossem. É bom falar isso porque nós temos várias pessoas da educação aqui. A gente sempre quer que o resultado seja naquele nível de expectativa que a gente gera, né? Mais pessoas tendo mais resultados, colhendo bons frutos, se tornando profissionais com respeito, com resultado. E aí eu fui entendendo que eu tinha que aprender a ver esse cenário de outra forma para eu sofrer menos. Então eu comecei a entender o seguinte, que se eu tinha uma turma de 100 alunos, eu vou botar hipoteticamente 100 alunos, e somente 20, em média, 15 a 20, não deve ser muito diferente para quem vive isso, educação no município, 15 a 20 colhia bons frutos no futuro, seguiam o caminho de estudar, se dedicavam, não eram relapsos, não eram desatentos ou desrespeitosos, estavam lá para tentar aprender e fazer diferente, para as suas histórias pessoais. Quando eu enxerguei que enquanto eu estava sofrendo com os 85, né, vamos falar dos 100, os 85 que não davam resultado, eu não estava enxergando a beleza do resultado que os 15 que tinham era gratificante. Valia todo o meu esforço. Aí eu só inverti. Eu passei a procurar ainda ser melhor como professor, para poder, dos 15, talvez passar para 16, 17, mas que esses 15 valiam o meu melhor. Porque eles davam certo. O meu trabalho gerava algum resultado positivo para aqueles 15, de alguma forma. O tijolinho, não era responsável pelo sucesso dele todo, óbvio que não. Mas eu contribuía, eu botava um tijolinho na edificação da formação dele. E ele estava lá. Quantos hoje me encontram e parabenizam, agradecem, e falam assim, valeu muito, aprendeu e tal, e aplica o conhecimento. Aí você sabe que você foi só um partícipe, né? Mas você colocou um tijolinho ali. E aí eu passei a controlar minha ansiedade e não sofrer com os 85. Eu tenho pena, porque dos 85, poderia ser menos, né? Poderia ser 70, eu quero é que cada vez diminua um pouco isso e tento trazê-los para fazer parte do grupo dos 15. Mas o meu olhar de satisfação para poder não sofrer mais com o resultado que eu não gostaria que desse, que era dos 85, eu passei a supervalorizar os 15. No sentido não de ficar batendo palma, não. É de entender que vale a pena fazer e botar um tijolinho para o resultado final. E não ficar esperando o prédio inteiro, que eu não vou conseguir fazer. Nós não vamos conseguir mudar a política inteira do município. Nem com o Ministério Público junto, nem com o Tribunal de Contas junto, não vamos. Mas você vai conseguir colocar, provavelmente na sua área, muito provavelmente, operando como conselheiro e tal, ou como servidor, discutindo as políticas públicas, fazer um pedacinho, que é um tijolinho, voltando à política pública e a aplicação do recurso para algo que não era feito. Isso, para quem receber o município, quem vai receber o município, faz e sempre será uma diferença abissal, é um abismo entre o que é hoje e o que você permitiu que fosse mudado. Esse pedacinho. Eu vou dar o exemplo da cadeira de rodas para você nunca esquecer. É um exemplo. Não precisa acontecer aqui, não precisa nem sei como é que é essa história aqui. Mas se você ajuda amanhã uma política dessa e consegue trabalhar na implementação de uma solução dessa, a cadeira de roda, quando ela chegar para o usuário, você mudou a vida dele. Que estava andando com muita dificuldade, com muleta, não estava nem conseguindo se locomover, sair da cama. Você muda a vida de uma família, não é só de uma pessoa. Por isso que eu falei para você, você não vai mudar a vida do seu filho, uma pessoa. Você muda vezes 10, vezes 100, porque vai para a pessoa beneficiária e para um monte que está ao redor. Uma atitude de um conselheiro. Então, isso tem que valer mais do que uma possível remuneração de meio salário mínimo, quando a gente tem plena consciência que o tijolinho faz toda a diferença para a realidade. Alguém tinha me pedido a palavra aqui e eu sempre fico deixando a pessoa esperando. A senhora, pois não. Você foi falando. É melhor a senhora pegar o microfone. Por favor. Vamos encerrar depois, porque aí eu deixo as perguntas para amanhã. Vamos ouvir a colega, participação social. Ó. Eu coloquei primeiro aquela mesa que você fez aí, eu coloquei mesa redonda. Ótimo. Com a letra M, membros que juntos vão caminhando, descobrindo as essências de se unirem e organizarem, fiscalizarem, buscar, inteirar, sendo coerente nas dinâmicas, olhar através das leis humanas, amando e respeitando,
trazendo as suas experiências como um rio que vai enchendo outro rio ou mesmo o mar, esperando a chuva de ideias e discussões para chegarem dentro de um consenso participativo da caminhada. Olhar tranquilo, sereno, ouvindo e tirando dúvidas. Os debates, todos contribuem para melhor trabalhar, discutindo e analisando as questões de interesses sociais, dando e opinando, avaliando o que é melhor. São vidas que defendemos, vida do povo, que muitas vezes não sabem e nem imaginem seus verdadeiros direitos e cidadania. Democracia, liderando como um vento que vai e vem, trazendo uma força às vezes forte ou leve como brisa. Isso nunca fica parado, sempre ventando, levantando poeira e descobrindo aquilo que muitas vezes nos fazem assustar. Conselho é vento, é movimento de todas as formas. É um processo, um sonho bom de sonhar. É como agente de mudança, é preciso ousar voos como a águia. E o doutor Leonardo, ele está ousando, né? Já ousou esse voo como a águia. Parabéns. Tem coisa mais gratificante depois de uma manhã falando, ouvir isso? Eu falo para vocês, a vida é cheia de surpresa. Eu já tive um monte da vida de palestra, de docência, e o doutor Leonardo vai ter que ouvir isso. Eu vou pedir até, se tiver como, se a senhora nos permitir, de pegar o texto da senhora e pedir para o Aster, que está nos ajudando aqui no Ministério Público, não sei se ele está aí, se não tiver, eu vou pedir para o doutor Leonardo ver se é possível. Escrever isso aí, de tirar a cópia junto com o material de amanhã, para que todos levem a sua mensagem. Não é? Porque merece uma salva de palmas, por favor, novamente, porque é louvável, é de uma educadora, você vê nitidamente que é de quem acredita que a educação muda a realidade, por isso que está aqui também, mas que escreve com uma maestria. Eu adoro textos, e parabenizo e reconheço textos bem escritos, que passam a mensagem com objetividade, clareza e com doçura, leveza. Você conseguiu atingir todos esses objetivos numa escrita. Tem toda a minha admiração, leve esse meu agradecimento eterno para a sua vida, pela sua contribuição, por o tijolinho que você está botando na obra dessas pessoas aqui. Por isso eu queria pegar esse texto, ver se é possível. Eu vou pedir a estrutura para que todos possam ter e levar para casa esse exemplo. Tá? Bom, só para concluir então na fala de hoje, que não fique preocupado com os slides, tá? Amanhã nós ainda temos o dia de amanhã, eu ainda tenho material para amanhã, mas aí ele é muito ilustrativo, não fique preocupado com o negócio de quantidade de slide, não. Mas é importante a gente bater o papo do ponto principal do trabalho dos conselhos. Para concluir a questão da ansiedade, eu queria falar para vocês que muitas vezes vocês vão esbarrar com as decisões da gestão pública divergentes ou diferentes do que a gente anseia. A gente faz o trabalho de conselheiro, a gente documenta, faz a ata e fica na expectativa de que aquilo que foi apontado seja a peça que vai modificar a realidade, e nem sempre isso acontece. Lembre-se que isso não pode ser, primeiro, a barreira ou entrave para que você não continue perseverando no seu trabalho. Em algum momento o resultado disso vai acontecer. Segundo, que isso faz parte do processo democrático, ainda mais na cultura que temos no Brasil. Então, nem sempre, de fato, o apontamento do Conselho vai ter o efeito e vai fazer a mudança que se espera. Mas só dele estar ali, e ele estando ali, você vai ter outros agentes que vão poder trabalhar a sua informação, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, dentre outros gestores que possam vir a usá-lo, já é o tijolinho que você está colocando na obra da construção de uma realidade melhor da política pública que você vai atuar. Então, nunca desanime se isso acontecer, porque isso faz parte do processo. Não deixe de acreditar que a sua peça ela é fundamental para a mudança da realidade, porque ela é. Tá? E vou mostrar para vocês amanhã provas disso, por conta dos julgados do tribunal. E, aproveitando o retorno do doutor Leonardo, não sei se o Aster está aí, nós acabamos de ser agraciados com um texto escrito pela colega, como é que é o nome da senhora? Maria de Lourdes? Maria de Lourdes, que depois eu gostaria que o senhor ouvisse, ela leu para todos nós aqui com base nas explanações da manhã.
e pegando um base no slide da reunião do colegiado, né? E fez um texto magnífico. Eu estou querendo pedir autorização a ela e ver se é possível que o Aster, não sei se ele pode nos ajudar, a transcrever esse texto e a gente colocar e disponibilizar eles amanhã. Uma folha, não deve dar mais do que isso, ela passar para o senhor, para o pessoal levar como mensagem, porque foi muito gratificante ouvir. E as considerações dela fazem menção ao seu trabalho, tá? Também. Então é um reconhecimento de público do seu esforço, que fique nesse primeiro dia de hoje, de trabalho, de 2 semanas que vocês vão estar aí participando, a primeira grande mensagem, que vocês são indutores de mudança, vocês podem colocar e devem colocar os tijolinhos em obras muito grandes, sabendo valorizar o seu tijolinho e não sofrendo porque você não fez o resto do edifício inteiro. Se o seu papel é de conselheiro, o papel de conselheiro tem que fazer as ações necessárias a conselheiro e as consequências advirão desta ação. O que não vai vir faz parte também, mas o que vai vir já vai fazer a diferença abissal do que é hoje. Está com vocês a possibilidade de mudar resultados. Então eu quero agradecer muito vocês terem ficado essa manhã com a gente aqui. Amanhã nós vamos entrar na discussão do controle propriamente dito com o tribunal, vocês vão ter o suporte, vai ser apresentado do tribunal, e vão ter amanhã também toda uma informação pontual de como agir de maneira geral para a ação da fiscalização, certo? Obviamente vocês vão ter as orientações pontuais de cada área nas oficinas, nos dias específicos de cada área temática. Mas amanhã vocês vão ter uma visão da relação do Conselho com o Tribunal para fazer uma função que foi dita aqui na sugestão do colega, fiscalizar. Amanhã o assunto é fiscalização, mas fiscalização de uma forma legível por todos, mesmo quem não detenha conhecimentos técnicos de grande avanço. Não precisa ter, precisa saber como fazer. Como fazer, quem procurar, a quem eu peço ajuda, quem me orienta. Se você sair daqui com isso aprendido, você já vai ter 50% das suas preocupações resolvidas, porque você não vai estar sozinho, você vai ver que você não está sozinho. Então, mais uma vez, meu eterno agradecimento pela manhã que estiveram conosco. Amanhã temos o lanche coletivo, que eu faço parte, tá? E espero que todos estejam amanhã conosco para a gente poder avançar mais um pouquinho nessa obra de edificação que eu quero parabenizar e bater palmas à distância, perto, e todas as oportunidades que eu tiver, vendo os resultados dos conselhos de Moçambique efetivamente gerando benefício para a sociedade. Muito obrigado pela atenção, até amanhã, bom descanso. Amanhã nós estamos aí. Obrigado, doutor Leonardo.